Esta pergunta já chegou para mim 1000 vezes. A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. E não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia. Tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos, e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Não é um risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer aí na frente. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. E a honestidade de um brasileiro humilde foi homenageada hoje em Brasília. Crachá de faxineiro, o mesmo emprego há 26 anos. Para quem ganha o salário mínimo e meio, era uma fortuna imensa. Mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto, Francisco devolveu na hora. $10 mil, o equivalente a quase R$30 mil em dinheiro vivo esquecidos por um turista suíço a caminho de Manaus. Tem muitos brasileiros que fariam o que você faz? Tem muitos que fazem. Mas esses seus amigos que disseram para você comprar casinha, comprar um carro? Já esse é o lado do desonesto, né? Não é nem desonesto, não. Não, é que eu acho que o cara achou dinheiro, não tem dono. Eu quero falar, eu vou ajudar a minha vida. E Lula é assim, quer ser o pai dos pobres, mas vive como um bilionário, quer ser o pai da verdade, mas é um baita de um demagogo. O governo Lula gastou quase R$200 mil na compra de 6 móveis para o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, em fevereiro deste ano. O processo foi feito sem licitação. Entre os itens estão 2 sofás que juntos custaram um pouco mais de R$97 mil e uma cama revestida de couro no valor de R$42 mil. Hoje tivemos o discurso do presidente Lula na ONU. O discurso do presidente Lula foi polarizado do início ao fim. Polarizou o mundo entre ricos e pobres, como sempre faz, entre quem polui e quem não polui, entre quem passa fome e quem não passa. Vamos tocar nesses assuntos e vamos mostrar aqui todas as inconsistências e as mentiras desse discurso, onde Lula falou sobre tudo, quando deu dado, ou o dado era viesado, ou era mentiroso. Primeiro, você não pode subir na tribuna do mundo, falar sobre a pobreza, ao mesmo tempo que gasta
como um bilionário. Viagens de luxo, hotéis de luxo, gastos recordes em cartões corporativos. Você não pode falar sobre meio ambiente e crise ambiental se você cruza o mundo a bordo de um Boeing, para si e para sua esposa. Então a preocupação com o meio ambiente é da boca para fora. Isso não são as ações do presidente. Ele falou e começou o discurso fazendo um paralelo entre o discurso dele de 2013 e o discurso de hoje em 2023, 20 anos após. Ele disse que nesse período o mundo está desigual. Mentira! A desigualdade reduziu no mundo. Não reduziu pouco, reduziu muito nesses últimos 20 anos em termos globais. Falou sobre a fome de 735 milhões de pessoas que efetivamente não sabem quando vão dormir se vão poder tomar café, almoçar ou jantar. Esse número existe. Mas ele era muito maior em 2003. Ele mentiu dizendo que existe uma legião de desempregados, desalentados e subempregados que não para de crescer no mundo. Mentira! A taxa de desemprego global está nos menores níveis da história, de 5,8%. Essa é a taxa de desemprego do mundo. E caiu em relação a 2003. Aproveitou essa fala para criticar os aplicativos, que está sob a mira do governo do presidente Lula, para ser regulamentado, e que empregam milhões de pessoas no mundo afora, que, segundo Lula, colocam em risco as legislações trabalhistas. Esqueceu o Lula, que talvez ele não saiba, mas o mundo não usa a legislação trabalhista arcaica, retrógrada, engessada, brasileira representada pela CLT. O mundo, o mercado de trabalho é muito mais livre e muito mais flexível do que aquilo que ele imagina. Aliás, o mundo não tem a justiça do trabalho que condena o Uber a pagar 1 bilhão de multa, expulsando do mercado de trabalho 2 milhões de pessoas que tiram a sua renda dali, porque preferem que esses 2 milhões de pessoas vivam das migalhas do Estado. É esse mundo que Lula defendeu na tribuna das Nações Unidas hoje. Lula exaltou a volta da diplomacia brasileira. O Brasil voltou, ele disse. Ele esqueceu de falar dos fiascos da diplomacia brasileira. Do fiasco do Brasil de se colocar como um agente mediador da guerra da Ucrânia. Ele ignorou o fiasco de desconhecer o Tribunal Penal Internacional. Ele ignorou o fiasco que ele tem de se juntar a toda sorte de ditadores. Para ele isso é o Brasil de volta. Se esse é o Brasil que voltou, eu prefiro que o Brasil continue onde ele estava, alinhado às maiores democracias do mundo. Criticou a tecnologia e imputou culpa às redes sociais por um hipotético aumento da xenofobia, do racismo e da intolerância. Ora, presidente, o racismo, a xenofobia e a intolerância sempre existiram. O que a tecnologia e as redes sociais fizeram foi simplesmente tornar isso transparente. E tudo que é transparente fica mais claro e melhor de se resolver. Criticou e culpou os países ricos pela situação ambiental do mundo. Disse o seguinte: 10% da população mais rica é responsável por mais da metade das emissões de carbono do mundo. Vamos jogar um pouquinho de luz sobre esse número. O que ele disse é verdade. Sabe que número é esse? É a quantidade de emissões de carbono de todas as nações do mundo desde 1750 até hoje. Então ele diz o seguinte: a Europa e os Estados Unidos enriqueceram através da emissão de carbono, e como eles são só 10% da população, eles são os causadores da crise climática. Meia verdade. Porque se hoje nós temos o luxo de pensarmos numa transição ambiental para algo mais sustentável, mais verde, é exatamente por causa da tecnologia criada nestes países que tiraram a humanidade de uma situação econômica de pobreza extrema, de miséria extrema, para trazer a humanidade para o maior padrão de vida que nós jamais tivemos. Cobrou dessas mesmas nações 100 bilhões de dólares prometidos aos países em desenvolvimento para combate às mudanças climáticas. Segundo ele, não são mais 100 bilhões, agora são trilhões. Pelo jeito, Lula não está satisfeito em botar a mão no bolso do brasileiro, resolveu botar a mão no bolso da população de outros países. Está cobrando uma conta do mundo rico sem que nós façamos a nossa lição de casa. Ele ataca o liberalismo econômico também no seu discurso, abre aspas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Mentira. O neoliberalismo diminuiu a desigualdade, reduziu a pobreza, trouxe o mundo a uma era de prosperidade jamais pensada, nos deu ao luxo de pensar numa transição energética verde. Todas as inovações que hoje nos permitem pensar em hidrogênio verde, em carro elétrico, vieram de nações liberais econômicas, nenhuma de economias comunistas ou socialistas, nenhuma, zero. Mas ele critica. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido na cabeça do Lula, que não conhece outro sistema de economia que não seja essa, dele, do dirigismo estatal, que conduziu o Brasil à miséria, por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário, e ainda atacou os conservadores, a maioria da população brasileira, para variar. Defendeu a liberdade de imprensa, mas esqueceu de falar que seu ministro da Justiça disse para todo mundo ouvir
que a liberdade de expressão terminou, não existe mais. Eu gostaria de saber como é que nós teremos liberdade de imprensa sem liberdade de expressão, já que o presidente Lula jurou regulamentar os meios de comunicação e as redes sociais. E citou crises humanitárias e conflitos globais como problemas que devem ser enfrentados, apontou o dedo para tudo que é lugar, apontou para o Haiti, para o Burkina Faso, para o Gabão, para Guiné-Bissau, para o Mali, para o Níger, para o Sudão. Sabe aonde ele não apontou? Ele não apontou para a Venezuela, ele não apontou para Cuba, ele não apontou para Nicarágua e a perseguição aos cristãos. Não existe problema para os amigos do Lula, só existe problema onde ele quer apontar. Como eu sempre disse, a culpa é dele e ele aponta para quem ele quiser. E Lula é assim, um diplomata que quer resolver o problema do mundo, mas não consegue resolver os problemas do seu quintal da América Latina. Quer ser o pai dos pobres, mas vive como um bilionário. Quer ser o pai da verdade, mas é um baita de um demagogo. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.